queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para a tua meditação, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu estarei lendo alguns versículos, e o versículo de número 1, ele está escrito assim: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja e pudessem os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos olhos dos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Versículo de número 5. E Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te agora, e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se havia por meio do anjo, e parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que davam para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Um fato importante e interessante acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. A Bíblia relata que ocorre uma grande perseguição em Jerusalém para os apóstolos, para todos aqueles que estavam anunciando a palavra de Deus, porque após o revestimento e a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que havia pessoas que estavam orando, estavam clamando a Deus, e Deus vai fazer uma visitação de forma poderosa, trazendo um grande avivamento para a igreja primitiva, para os apóstolos. E a partir de então, eles recebem esta unção, esta autoridade. Todos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E esse revestimento e esta unção, esta ousadia, esta autoridade, lhes então vai permitir que eles pudessem pregar então a palavra do reino de Deus de forma ousada, de forma poderosa, e com toda a intrepidez eles agora vão anunciar a palavra de Deus. E com isso, o inimigo, ele se levanta causando perseguições, martirizando pessoas, servos do Senhor. E diz a Bíblia que Tiago, o irmão de João, ele é preso e é martirizado. E quando Herodes percebe que isso estava sendo agradável aos olhos dos judeus, ele manda também prender a Pedro. E Pedro então vai para um cárcere, sendo observado por sentinelas. Mas enquanto Pedro está na cadeia, Pedro está em um cárcere, havia um grupo, a igreja estava orando em favor de Pedro, para que Pedro pudesse receber a liberdade, para que Deus pudesse fazer algo em favor de Pedro. E eu começo iniciando aqui algo profético para a tua vida, e tratar sobre a questão da oração. A oração, ela é tão importante na nossa vida, que é através da oração que você vai iniciar uma intimidade com Deus. A oração, ela é a chave que abre portas. A oração, ela é a chave para o sucesso de um servo do Senhor. É através da oração que você vai estreitar uma comunhão, uma intimidade com Deus. É através da oração que você vai fazer com que familiares que estão aprisionadas pelo pecado
sejam libertos. É através da oração, da intercessão, é que portas vão ser abertas. Então a oração, infelizmente, ela tem sido negligenciada no meio do povo de Deus. O povo de Deus gasta-se tanto tempo em tantas coisas. Não estou dizendo que a internet, que as redes sociais, elas sejam do inimigo. Não, as redes sociais e a internet, ela é bênção de Deus. Mas é necessário ter um equilíbrio para que a internet não tome o seu tempo e você passa, então, a ter mais tempo para a internet e menos tempo para Deus. Não. É pelo contrário, você precisa ter mais tempo para Deus. Porque Deus, ele quer revelar coisas grandes, firmes e tremendas. É por isso que o profeta Jeremias, ele vai desafiar o povo de Deus a dizer, no capítulo de número 33, no verso 3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então a oração, ela é a chave para você saber coisas grandes e firmes que estão ocultas diante de você e que você não sabe, situações que Deus quer realizar em você e através de você, coisas que o Senhor quer fazer na sua casa, no seu ministério, na sua família, mas é necessário você ter esse momento com o Senhor em oração. E aqui vai dizer que foi por meio da oração é que Deus vai enviar uma resposta à igreja primitiva. Eu quero te dizer que no momento que você iniciar um tempo de oração, de intimidade com Deus, você se prepare para Deus enviar respostas. É através da oração que você ouve a direção de Deus. É através da oração que você vai ouvir portas serem abertas, seus familiares recebendo a libertação de situações que aprisionam eles. É através da oração é que você vai ver que portas vão ser abertas para a sua vida. Então Pedro, ele é visitado por um anjo do Senhor, através da oração da igreja que estava clamando em favor de Pedro. E diz a Bíblia que, então, um anjo chega diante de Pedro e toca do lado dele, então desperta ele e pede para que ele calce as sandálias, coloque a sua capa e pudesse seguir então esse anjo. Engraçado que haviam 3 portas. Você percebe que Pedro, na companhia desse anjo enviado por Deus, ele passa pela primeira porta, esse anjo vai abrir a primeira porta, eles passam pela segunda, mas quando vai chegar na terceira porta, que é a porta principal, que é a última porta, que é a porta que daria para a liberdade, era a porta que iria dar para que Pedro pudesse sair dali daquele local, essa porta vai abrir de forma automática, ou seja, quem estava abrindo essa porta era o Deus Todo-Poderoso, uma porta imensa, uma porta de ferro, ou seja, o que Deus está querendo mostrar aqui é que não existem portas que não possam ser abertas, existem portas que na verdade só podem ser abertas por Deus, que foi neste caso aqui uma porta que era a última porta, uma grande porta, uma porta de ferro, mas que essa porta foi aberta de forma automática, porque Deus estava abrindo esta porta. E eu quero te dizer que existem portas na nossa vida que só podem ser abertas por Deus. Talvez portas que você está aguardando, portas que você precisa serem abertas na sua vida, essas portas vão ser abertas pelo Senhor. Não vai ser o homem que vai abrir essa porta, não vai ser com a sua ajuda. Deus pode até usar a vida de pessoas para que algo se cumpra na sua vida, mas eu quero te dizer que as portas, elas são abertas pelo Senhor. A porta do seu ministério, a porta da salvação da sua casa, da sua família, de um parente seu, uma porta de uma grande empresa para você, uma porta de emprego. Existem portas que somente Deus pode abrir. Então vai dizer que essa grande porta, essa última porta foi aberta de forma automática, de uma forma espantosa, tremenda, porque Deus havia aberto esta porta. E eu quero te dizer, para quando você tomar uma atitude, uma postura de oração, uma postura que você venha estar em intimidade com o Senhor, se prepare, porque grandes portas vão ser abertas.
portas que até então eram impossíveis aos olhos dos homens, Deus vai abrir portas inimagináveis, portas que você nem pensava que Deus poderia abrir, e Deus vai estar abrindo grandes portas na sua vida. Se prepare para um novo tempo na sua vida, na sua família, na sua história, no seu ministério, porque Deus ele vai abrir portas na sua vida. E assim como na vida de Pedro, que tentaram parar Pedro, lançando ele no cárcere, ou seja, tentando parar o ministério de Pedro, tentando parar a chamada de Pedro, eu quero te dizer que ninguém pode parar uma chamada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quando Deus chama, quando Deus ele traz esta revelação para um chamado profético na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, eu quero te dizer que ninguém e nada podem parar a chamada de Deus na vida de alguém. Ninguém pode parar uma obra que Deus quer realizar numa casa, numa família. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Podem até tentar lançar em uma prisão, mas Deus, ele vai abrir as portas. Deus vai providenciar o livramento. Deus vai providenciar para que essas portas sejam abertas, porque aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para concluir. Então saiba de uma coisa, ninguém pode parar nada na sua vida, ninguém pode parar o ministério de Deus na sua vida, ninguém pode fechar portas na sua vida, porque Deus ele é contigo. E assim como está escrito, que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, ou irá prosperar contra a sua vida. As portas do inferno jamais poderão impedir a sua vida, a sua história e a sua caminhada. E que você possa entender que o Deus Todo-Poderoso é Ele que vai abrir portas na sua vida. E que você possa receber esta palavra, receber esta revelação de Deus para a tua vida. E espere que Deus estará abrindo grandes portas na sua vida. Que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.